O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Os discípulos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos visitantes, queridos internautas, 3 palavras podem nos ajudar a refletir o que acabamos de ouvir e também podem nos ajudar na vivência deste início de semana que hoje nós começamos. Trabalho, descanso e atenção. O que é o trabalho? Trabalho é a atividade do dia a dia, cotidiana, que desenvolvemos e realizamos e que garante-nos um sustento. O salário, por exemplo. Todos trabalhamos, mesmo os aposentados também já trabalharam e trabalham. O trabalho hoje, para o qual nós estamos convidados a pensar e a agir, não levando em consideração os da ativa ou os aposentados, é o trabalho missionário, é o trabalho evangelizador que Jesus Cristo sempre nos pede. Os apóstolos chegam até ele e dizem como foi o trabalho diante daquelas considerações a eles apresentadas por Jesus e que refletimos na semana passada. Voltam felizes, mas Jesus, ao mesmo tempo, lhes diz que era preciso um descanso. Mas antes, é bom nós pensarmos como está sendo o nosso trabalho missionário, como está sendo o nosso trabalho evangelizador, como está sendo o nosso trabalho para com a causa do reino, como que está sendo o nosso trabalho para que Jesus Cristo seja conhecido. Será que todos nós temos consciência que estamos trabalhando, que estamos fazendo a nossa parte? Todo trabalhador merece o seu descanso. Todos que já fomos empregados, sabemos, trabalhamos em algum lugar, sabemos que 30 dias são nos oferecidos para um descanso. E Jesus valorizou o descanso. Jesus valorizou aquele momento de relaxamento. Viu o trabalho dos apóstolos, viu que eles realizavam o trabalho certo, realizaram o trabalho conforme ele havia orientado e convidou-os ao descanso. Mas o descanso que Jesus Cristo lhes apresentou não foi aquele descanso pronto, acabou, agora não tem mais nada, já está tudo pronto. Foi aquele momento de parada que todos nós precisamos ter em nossa vida. Outro dia mesmo alguém falava: padre, é uma correria. Meu esposo tem 2 trabalhos.
trabalha de tanto a tantas horas, depois corre para outro lugar, chega em casa só tarde. Não há necessidade disso, isso é ganância. E não pode ser assim. Temos, sim, que cumprir aqueles horários daquele trabalho onde nós estamos exercendo as nossas atividades, mas precisamos também do descanso. Precisamos também de um relaxamento, precisamos também de conhecer outros lares, sermos convidados a irmos para outros lugares onde nós saímos um pouco daquela atividade diária, daquele corre-corre do dia a dia, para o merecido descanso. E o descanso não pode nos deixar parados. Mesmo saindo daquela atividade do dia a dia, independente dos 30 dias de férias, nós precisamos fazer alguma coisa. E outra coisa, para as coisas de Deus nós não podemos ter férias, ter descanso. Porque as coisas de Deus continuam e nós precisamos estar sintonizadas com elas. Precisamos estar sempre atentos, pois elas nos trazem a força para nós recomeçarmos o trabalho, recomeçarmos a caminhada. A atenção de Jesus para com aquela multidão que estava, pois onde ele ia com os seus discípulos, uma grande multidão o acompanhava, ou os acompanhava, e ele tem aquela atenção, tem aquele cuidado, tem aquela preocupação em vê-los alimentados com o pão da palavra, com o pão da orientação, com o pão da vida. Aquela vida que eles estavam carentes, pois as palavras de Jesus, para eles, eram palavras de vida. E a atenção de Jesus para com todos é o mesmo que deve acontecer e que tem que acontecer conosco, uma atenção mesmo no trabalho, mesmo no descanso, para com aqueles que estão à nossa volta. Você, por exemplo, está em casa, está de férias, descanso, um colega seu liga lá do trabalho pedindo uma orientação, o que você vai fazer? Não, estou de férias, não vou atender, vou desligar o telefone. Não. Custa você ter aquela atenção, custa você ter aquela educação, custa você partilhar as coisas boas que você tem? Não custa. Mesmo acontece com nossos vizinhos, mesmo acontece com as pessoas que convivem, caminham conosco. Aquela atenção misericordiosa, aquela atenção carinhosa, aquela atenção de amor, de amigo que Jesus teve para com aquele povo, onde ele viu que aquele povo precisava de uma força, precisava de uma atenção. Foi o momento que tocou o seu coração e ele teve aquela atenção e parou para atender aquelas pessoas. E a gente, como seguidor de Jesus Cristo, nós paramos para atender as necessidades do outro. Nós temos aquela atenção, nós temos aquele carinho, nós temos aquele desprendimento para que o outro sinta-se feliz, porque às vezes a gente nega e depois acontece alguma coisa com a pessoa que nos fez um pedido desagradável e a gente fica com o espírito de culpa. Jesus poderia muito bem ter falado com aquela multidão: esperam, vão embora, vou ficar com meus apóstolos aqui agora. Não. Ele fez questão de estar atento às necessidades daquela multidão, daquele povo que estava sedento de sua palavra, sedento do seu amor. Portanto, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos visitantes, queridos internautas, vamos pensar um pouquinho como está sendo o nosso trabalho. Vamos pensar um pouquinho se nós estamos deixando de lado o descanso necessário
para que as forças nossas sejam refeitas, depois recomeçarmos as atitudes. Mas vamos ter também aquela atenção para com os nossos olhos, assim como Jesus teve olhos de misericórdia, de preocupação, de amor para com aquela multidão, que nós também tenhamos esses olhares de Jesus, essa atenção de Jesus, esses conselhos de Jesus. Descansem, descansem um pouco, mas não deixemos de exercer o nosso trabalho, não deixemos de exercer as nossas atividades, não deixemos de realizar todos os nossos trabalhos, porque isso nos ajuda, isso nos faz felizes, isso nos faz também, por que não, valorizar a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.